Eu sou o Felipe Tosse do segundo Tele e a obra que eu escolhi ler foi Doutor Estranho de 2019, volume 1. Sua data de publicação foi no dia 31 de agosto de 2021. Seu autor foi Mark Waid, seu gênero é quadrinhos, seu ilustrador foi Jesus Saez e o editor Paulo França. Agora falando um pouco sobre o autor, que ele também é escritor, Mark Waid. Ele é norte-americano e tem uma longa história de sucesso em escrever quadrinhos. E a sua contribuição para o universo de Doutor Estranho é considerada uma das mais marcantes nos últimos anos. Também levando em consideração os filmes, né, do Doutor Estranho, que alavancou muito esses quadrinhos, porque as pessoas, como fez muito sucesso esses filmes, as pessoas ficaram com curiosidade de se aprofundar mais em história desse universo de Doutor Estranho e acabaram que adquirindo esses quadrinhos para adquirir mais conhecimento, né? Agora eu vou falar sobre um pouco sobre a obra, né? Bom, Steve Strange ele se encontrava como Mago Supremo e Protetor da Terra, tendo em sua carreira seu maior auge. Então ele já estava ali no seu maior auge, ele já estava no ponto máximo da sua magia ali, né? E acabou que qualquer mal que tentasse fazer alguma coisa ali sobre a Terra, ele sempre detinha, porque sua magia era muito poderosa, ninguém conseguia lutar contra ele. Até que um dia inesperado, ele acabou que não estava conseguindo mais conjurar sua magia. Por algum motivo, ele não sabia. Ele ele supôs que poderia ter sido uma consequência de ter tido tanto poder, né, ter tido uma magia tão forte. Mas como isso nunca aconteceu com ele antes, ele ficou muito depressivo, ficou muito angustiado e decidiu ir em busca de ajuda, né? Então ele foi atrás de um homem muito inteligente, que era o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, que o Tony Stark deu dica para ele viajar pro espaço, conhecer novos planetas, já que a Terra já tinha esgotado a magia dele. Então ele falou, ó, vai pro espaço que lá você provavelmente vai encontrar novos magos supremos muito experientes que eles vão te dar dica de como você pode voltar com sua magia, né? E assim o Tony Stark acabou emprestando uma nave para ele, porém nessa jornada que o Doutor Estranho estava com a nave e acabou que ela foi atingida por um meteorito e essa nave ela acabou caindo num planeta que era um planeta muito desenvolvido e que o pessoal de lá, né, a população de lá nunca tinha visto a população humana. Então eles decidiram prender o Steve para estudar ele, né? Porque eles nunca tinham visto esse tipo de peça, então eles queriam estudar ele. E foi assim por muitos dias. E acabou que surgiu uma nova prisioneira lá, de outra espécie, em que ela era muito inteligente e ela se chamava Kana. E acabou que ela se tornou amigo ali do Strange. Ela também entendia muito sobre magia. E ela decidiu se ajudar e ajudar o Steve ali a fugir daquela prisão e sair daquele planeta. Então os dois conseguiram fugir ali com muito esforço. E já que eles não tinham, já que a Kana não tinha mais nada para fazer depois daquilo, ela decidiu ajudar o Strange a conseguir sua magia de volta em toda essa jornada, né? Decidiu acompanhar ele. E nessa jornada eles descobriram muitas curiosidades legais sobre as magias. Eles adquiriram muitos amuletos mágicos. Eles conheceram magos supremos que ajudaram eles. E durante essa jornada, durante esse período, o Doutor Estranho acabou que sentiu de volta a magia correndo no seu sangue, né? E ele estava já conseguindo conjurar alguns feitiços já. E em um certo dia, Kana e o Steve ficou sabendo que teve um império aí que acabou sequestrando um anão de Nidavellir. Esse anão de Nidavellir, eles são forjadores, eles são muito experientes em fazer armas místicas. Por exemplo, o martelo do Thor, são os anões de Nidavellir que fabricaram, eles são especialistas nisso.
O Império sequestrou esse anão para ele fazer uma arma potente o suficiente para destruir o alvo principal deles, que era o planeta Terra. Ou seja, planeta Terra, né, que é o lar do Doutor Estranho, que é onde ele tem que proteger. Então, quando ele ficou sabendo disso, ele quis ir lá imediatamente resolver. Então, mas só que o Doutor Estranho não estava totalmente preparado. Ele tinha acabado de aprender de volta a magia, né? A magia ainda estava correndo ali por ele. Mas mesmo assim, a dupla, né, que é a Kane e o Doutor Estranho, quis ir lá salvar o anão. Mas é claro, né, ele ainda não estava tão experiente, acabou que o resgate não ocorreu como devido, né? E acabaram que capturaram a Kana. Só que o Doutor Estranho e o anão conseguiu fugir. E dali o anão e o Steve conseguiu ir lá para a forja deles e conseguiram fabricar bastantes itens místicos que iriam ajudar ele no resgate da Kana, né? E ali ficaram por vários dias fabricando esses itens, estudando mais sobre magia. E o Doutor Estranho acabou que conseguiu chegar no seu auge de novo. E ele voltou lá para salvar a Kana, né? E como dessa vez ele estava bem armado e também estava com bastante experiência, ele conseguiu resgatar ela e também conseguiu parar o destruimento lá do planeta Terra, né? Que o Império ia destruir todo o planeta Terra. E depois disso tudo, após ele ter conseguido sua magia de volta, ele foi lá e voltou pro seu lar, né? Que é o planeta Terra, e continuou protegendo ele com toda a sua vida. Agora relacionando alguns trechos da narrativa com os fatos da atualidade, eu identifiquei aqui a inclusão de personagens diversos, que a obra apresenta personagens diversos, né, com diferentes origens étnicas e culturais, o que reflete a crescente diversidade que é valorizada e representada na sociedade atual. Por exemplo, lá nesse quadrinho, a gente tem várias espécies diferentes, várias culturas diferentes. Porque por exemplo, eles viajavam por bastante planetas. Cada planeta tem sua espécie diferente, sua cultura diferente. Por exemplo, a Ana mesmo. Ana não, a Kana, né? Que era uma das personagens principais. Ela é de uma espécie que se chama Tarek. E também a gente tem o Nox, que era um poderoso feiticeiro lá, né? Que era da espécie Skuru. Ou seja, a gente tem várias espécies diferentes, com várias culturas diferentes de outros planetas. E também identifiquei aqui a exploração de temas universais, como a luta contra o mal e a importância do trabalho em equipe, que são relevantes em qualquer época. Por exemplo, aqui no trecho que o Doutor Estranho fala: "Este é o meu lar, meu mundo, minha dimensão, está sob minha proteção." Ele está se referindo ali à proteção que ele faz contra o mal, né? E agora um pouco sobre o trabalho em equipe, tem um trecho que a Kana fala: "E eu vim te tratando como um parceiro mirim", que se refere ali ao início da parceria, né? Do trabalho em equipe entre o Steve e a Kana. Agora, por fim, eu vou estar recomendando esse quadrinho principalmente para pessoas que gostam, por exemplo, desse conteúdo que propõe magia, ficção científica, muita ação, porque isso aborda em todas as páginas do quadrinho aborda. E também tem muitas imagens lá que chamam muita atenção do leitor, muito legal mesmo. E também muitas das vezes os quadrinhos eles são postados muitas das vezes mais frequentemente do que os filmes. Então você consegue ficar mais por dentro desse universo aí, dessa história, você consegue aprofundar mais. E isso é muito bom, ficar sempre por dentro, porque sempre quando tiver a continuação você sempre vai saber o que aconteceu anteriormente para conseguir entender a história atual. E eu também recomendo muito não apenas ler só o volume 1, como todos os que foram lançados. Na minha opinião, seria um ótimo investimento para passar o tempo lendo.